Hello guys! Estamos de volta para a nossa segunda videoaula de língua inglesa da primeira série. Eu sou a professora Fabrícia Santos, sou professora de inglês do Colégio Força Máxima, ok? E nessa segunda videoaula nós vamos estudar a unidade 5. Qual é o tema dessa unidade 5? Vai ser Simple Present, ok? É um dos tempos verbais mais utilizados na língua inglesa, tá? Quando que nós utilizamos esse tempo verbal? O Simple Present ele pode ser utilizado em várias circunstâncias, beleza? O principal uso vai ser justamente para indicar hábitos. Esse é justamente o principal uso, ok? Para nós falarmos de hábitos e verdades de uma maneira geral, tá? Vamos supor, no português, se eu falo assim para vocês, eu assisto televisão. Nesse momento eu estou assistindo televisão? Não. Mas quando eu falo para você, eu assisto televisão, você já entendeu o quê? Que eu tenho o hábito de assistir televisão, ok? Então, sempre que eu quiser falar sobre hábitos ou rotinas, eu vou utilizar o Simple Present, ok? Também, quando eu quiser falar de uma verdade de uma maneira geral. Vamos ver aqui alguns exemplos. Coloquei para vocês, I watch TV every day. Quando eu falo para você, I watch TV every day, eu quero dizer o quê? Que eu assisto televisão todo dia. É um hábito que eu tenho, ok? Segundo exemplo que eu coloquei para vocês, I work as a teacher. Quando eu falo I work as a teacher, é uma verdade. Na minha vida, isso é uma verdade. Eu trabalho como professora, tá? Então, por isso que nós utilizamos o Simple Present, ok? Em seguida, para indicar fatos reais ou verdades científicas. Earth spins around the sun. Aqui eu quero dizer o quê? Que a Terra gira ao redor do Sol, beleza? Quando eu falo que a Terra gira ao redor do Sol, é uma verdade científica, ok? Para falar de sentimentos e emoções. The teacher loves her students. Quando eu falo a professora ama os alunos dela, eu estou demonstrando o quê? Um sentimento, um carinho, uma emoção que a pessoa sente, tá? Para falar de opiniões, sempre que eu quiser dar opinião em relação a alguma coisa, eu utilizo o Simple Present. Claro, desde que essa opinião seja uma opinião do presente, tá? Não é uma opinião que eu tinha, uma opinião que eu tenho, tá? Olha o exemplo. John thinks that you are a good singer. John acha que você é uma boa cantora. Então aqui, John thinks é justamente John acha. É a opinião dele, tá? A opinião que ele tem no presente. Então podemos utilizar o Simple Present, ok? Então a gente já viu agora, né? Quando que a gente pode utilizar o Simple Present? Eu fiz questão de colocar todos esses usos, por quê? Porque o aluno acha que geralmente a gente só utiliza para falar de hábito e rotina, e não é bem assim, tá? Eu tenho vários outros usos para o Simple Present, como a gente pode ver aqui. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre a formação do Simple Present. Eu particularmente acho a formação bem fácil, tá? Para a gente fazer um comparativo aí, o Simple Present, ele equivale ao presente do indicativo no português. E lembra aí quando você estuda o português que você tem várias conjugações, várias formações. Na língua inglesa não. Na língua inglesa é muito mais simples, tá? Vamos ver aqui juntos. O nosso exemplo vai ser o verbo to play, que é o verbo brincar, jogar, tocar, tá? Nós vamos aprender nesse momento a formação afirmativa, tá? Reparem que o verbo to play aqui, eu tenho to antes. Quando a gente tem o to antes, indica que esse verbo está no infinitivo. Ele ainda não foi conjugado, tá? Coloquei aqui para vocês esse esqueminha para facilitar. Vamos lá. Reparem que eu tenho os pronomes aqui, the pronouns, ok? Os pronomes pessoais, que vão funcionar como sujeito. E em seguida eu tenho os verbos. Antes da gente falar sobre os verbos, eu quero lembrar com vocês sobre os pronomes, tá? Para que serve um pronome? Um pronome ele serve para substituir um nome. Eu posso falar para você, Fabrícia é professora, ou então ela é professora. Na língua inglesa a mesma coisa. Fabrícia is a teacher, or, no caso, she
is a teacher. Eu substituir o nome Fabrícia por she, ok? Então, os pronomes na língua inglesa servem para substituir um nome. Vamos relembrar aqui comigo o que cada um deles vai significar. I, eu, primeira pessoa. You, você. He, ele. She, ela. Utilizo para substituir nomes de pessoas, ok? It, ele ou ela, só que para objetos ou animais, tá? We, nós. You, vocês. E they, eles ou elas, para pessoas, objetos ou animais, correto? Por que he, she, it estão de uma cor diferente? Esses três pronomes, eles fazem parte da terceira pessoa do singular, ok? I, primeira pessoa, you, segunda, e he, she, it, terceira pessoa do singular. Eles três sempre vão ter uma conjugação diferenciada em relação ao verbo, ok? No simple present, eu tenho que ficar atento a isso. Sempre vão ser diferenciados, tá? Então, por isso que eu coloquei numa cor diferenciada, justamente porque eles vão ser diferentes, tá? Vamos ver aqui. Quando eu tenho I, you, we e they, you, né, aqui no plural, mas acaba sendo o mesmo pronome. Quando eu tiver esses pronomes que eu coloquei em azul para vocês, como vai ser a conjugação? Simplesmente retiro esse to e coloco o que sobrou. Então, por isso que ficou I play, you play, ok? Na terceira pessoa do singular, eu tenho que acrescentar S no final do verbo. Fabrícia, esse S indica plural? Não, esse S não indica plural. Lembra que eu falei para vocês que aqui eu tenho a terceira pessoa do singular. Então, esse S não é S de plural, é a desinência da conjugação da terceira pessoa do singular, ok? Então, vamos lá, de uma maneira geral, o que eu tenho que fazer? Simplesmente retiro o to do verbo e coloco nos pronomes que estão em azul, ok? Na terceira pessoa do singular, eu acrescento S no final. Se eu não colocar o S, está errado, beleza? Pensa comigo no português. No português, a conjugação correta é o quê? Tu queres um presente, ok? Tu é singular e a conjugação é queres, beleza? E se eu falasse assim, tu queres um presente? Tá errado. Eu esqueci de colocar S no final. Tá errado. Então, se está errado no português, na língua inglesa também vai estar errado, tá? Então, não podemos esquecer de colocar esse S no final da terceira pessoa, tá? Se numa frase aparecer um nome, vamos supor que ao invés de eu falar he plays, eu colocasse Paul. Paul, a conjugação continuaria sendo plays, com S no final. Justamente por quê? Porque eu substituo o nome de Paul por he. Ok? Se eu substituo o nome de Paul por he, é terceira pessoa, acrescento S. A gente tem que ficar muito atento a isso quando a gente for fazer exercícios, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, regra geral, retiramos o to do verbo. Na terceira pessoa do singular, que no caso é he, she, it, acrescentamos S no final, ok? Observações para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Vamos lá. Todo verbo eu vou acrescentar apenas S no final? Não. Nem todo verbo eu acrescento apenas S no final. Então, eu tenho que ficar atento em relação a isso, tá? Eu tenho que observar, primeira coisa, se é terceira pessoa do singular. É terceira pessoa? Já sei que eu tenho que acrescentar S. Fato. Agora, eu tenho que prestar atenção em alguns detalhes. Que verbo é esse que eu vou acrescentar S? Porque às vezes a gente vai ter que fazer algumas modificações. Vamos ver comigo que modificações são essas. Regra geral, como eu acabei de falar para vocês, a gente só acrescenta S no final. O verbo to live, que é o verbo viver, ficou he lives. Acrescento S. Verbos terminados em S, SH, CH, X, Z ou O, acrescentamos ES no final. Tá? Então, vamos lá. É a terceira pessoa do singular e o verbo acabou com uma dessas terminações aqui. Acrescento ES no final e não apenas S, tá? Olha os exemplos que eu coloquei. To wash. Wash é lavar, ok? She washes. Acrescentei ES no final porque o verbo wash termina em SH.
To fix, que é o verbo consertar, terminou em X. Se é terceira pessoa do singular, eu acrescento ES no final, ok? Verbos terminados em Y precedido por consoante. Retiramos o Y e acrescentamos IES no final. To study. Study terminou em Y. Antes do Y eu tenho uma consoante, ok? Então aqui eu coloquei Mary. Mary corresponde a she, então é a terceira pessoa do singular. Então, como o Y terminou precedido por consoante, eu vou retirar o Y e vou acrescentar IES no final. Beleza? Não posso esquecer disso. Fabrícia, no exemplo que você deu lá na formação, tinha o verbo to play. Play também termina em Y. Por que você não tirou o Y? Você só acrescentou o S. Vamos ver aqui. Se o verbo terminar em Y e ele for precedido por uma vogal, acrescentamos apenas S, ok? Então, vamos lá. Tenho que ter Y precedido por consoante para retirar o Y e colocaria S no final. Se terminar em Y e antes do Y eu tiver uma vogal, vai seguir a regra geral. Eu só acrescento S no final, ok? Coloquei o mesmo exemplo. To play, que foi o exemplo que a gente viu anteriormente, ficou he plays. Eu só acrescentei o S, porque antes do Y eu tenho uma vogal, correto? E por último, eu tenho o verbo have, que é o verbo ter, ok? A gente estuda o verbo have pelo menos desde o 6º ano. Os alunos do 6º ano, eles já estudam a conjugação do verbo ter. E o verbo have, ele tem uma conjugação própria, ok? Ele vai ser have para todos os pronomes, com exceção da terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular, passa a ser has, ok? Então, se você tiver que conjugar o verbo to have na terceira pessoa do singular, passa a ser has, beleza? Então, não podemos esquecer dessas observações na forma afirmativa, beleza? Vamos ver aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês. Adoro as tirinhas do Garfield. Vamos ver aqui. Reparem que o Garfield vem pulando, né? Fazendo gracinhas, como é de costume dele. Reparem que aqui eu tenho um hambúrguer, ok? O dono do Garfield diz: Aren't you cute? Você não é uma gracinha? Here, have some food. Aqui, tome um pouco de comida. Reparem que o Garfield ficou extremamente agradecido, né? Ele fez a gracinha e ele conseguiu o que ele queria. Um pouquinho de comida, né? Na verdade, um hambúrguer inteiro. Vocês sabem que o Garfield é extremamente guloso, né? Agora, olha aqui no último quadrinho a frase que ele diz. I hate myself when I do that. Eu odeio a mim mesmo quando eu faço isso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas orações no Simple Present. Vamos analisar comigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês, ok? Deixa eu achar aqui. Achei. Vamos lá. Quando ele fala... Deixa eu ver se eu consigo marcar. Quando ele fala I hate, ele tem justamente o quê? O Simple Present, ok? Reparem que o pronome aqui é I, ok? Hate, que é o verbo odiar, foi conjugado no presente. Ele só retirou o to e colocou o verbo. E em seguida eu tenho I do. Então, I hate myself when I do that. Quando ele fala I do, também é conjugação do Simple Present, ok? Eu odeio a mim mesmo, eu me odeio quando eu faço isso, ok? Então, reparem que na formação aqui, a gente tem justamente duas orações conjugadas no Simple Present, ok? Vamos continuar. Depois desse exemplo, vamos ver como que nós vamos formar as frases interrogativas e negativas, ok? Vamos ver aqui. Primeiro eu coloquei para vocês I, you, we e they. Como que eu vou fazer para colocar uma frase interrogativa e negativa com esses pronomes? Vamos ver aqui. Eu coloquei para vocês You live in Rio. Você mora no Rio, você vive no Rio. Reparem que aqui o verbo live, eu retirei o to, ok? E coloquei o que sobrou na frase. Então, ficou You live in Rio. Na forma interrogativa,
Quando eu tiver um desses pronomes que eu coloquei para vocês aqui, eu vou utilizar o auxiliar do no início, ok? Então vai ficar do you live in Rio? Reparem que esse do aqui é um auxiliar de presente. Ele não tem tradução. Ele serve simplesmente para mostrar para você que a frase está na forma interrogativa e no presente, ok? Aqui a tradução é exatamente a mesma da forma afirmativa. O que muda aqui é a entonação, tá? Quando eu falo para você, por exemplo, you live in Rio, você mora no Rio. Quando eu pergunto, do you live in Rio? Eu quero saber o quê? Você mora no Rio? Reparem que o do não tem tradução. Tá aqui só para mostrar para você que a frase está no presente, tá? Na forma interrogativa. Na forma negativa, eu vou utilizar you do not ou então you don't live in Rio. Eu tenho aqui do not, que é a forma normal, ou don't, que é a forma contraída, o que nós chamamos de contract form. As duas maneiras estão certas. Você escolhe o que você vai utilizar, ok? Fabrícia, o do na forma interrogativa. Essa palavrinha sempre vai ser auxiliar em qualquer contexto? Não. Nós podemos utilizar a palavrinha do como verbo principal também, em outro contexto, tá? Nesse caso que eu coloquei para vocês, não. Se eu falo para você, por exemplo, I do my homework, eu faço o meu dever de casa. Do aqui está como verbo fazer, ok? É verbo principal. Tem um sentido diferente desse do utilizado aqui, ok? Então, só para ficar claro, quando o sujeito for I, you, we e they, auxiliar que eu utilizo é do. Em seguida, eu tenho he, she, it. Vocês lembram que eu falei para vocês que a terceira pessoa do singular sempre vai ser diferenciada? Sempre, ok? Então, na forma interrogativa e na forma negativa não seria diferente, tá? Aqui eu tenho she loves chocolate. Quando eu falo she loves chocolate, eu quero dizer que ela ama chocolate. Reparem que o verbo love tem S no final, loves, ok? Justamente porque é a terceira pessoa. Na terceira pessoa, as formas interrogativa e negativa também serão diferenciadas. Então, nesse caso, eu utilizo o auxiliar does, ok? Does she love chocolate? Aqui eu estou perguntando o quê? Ela ama chocolate? Reparem aqui que eu utilizei does e o verbo love voltou a ser como ele era, ok? Não posso esquecer disso, tá? Que ele volta a ser como ele era. Reparem que eu tinha S na forma afirmativa. Na interrogativa, o S sai. Os alunos erram bastante isso na hora dos exercícios, na hora da prova, porque ele acaba colocando does e o verbo continua conjugado. Não é o correto, porque o does já indica que a frase está no presente, beleza? Então, o verbo ele volta a ser como ele era. Fabrícia, no caso de study, que study eu tirei o Y e coloquei IES no final. Sim, na forma interrogativa você tira IES e volta com Y. Se eu tiver has, tiro o has e volta a ser have. O verbo volta a ser como ele era, ok? E na forma negativa, como eu falei para vocês, does not ou doesn't. Então aqui eu tenho she does not love chocolate. Mais uma vez sem S, ok? Em seguida, nós temos um exemplo. Vamos ver aqui, mais uma tirinha do Garfield. O dono do Garfield diz... Deixa eu só sinalizar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vamos lá. O dono do Garfield diz... Garfield, I've decided to take a vacation. Garfield, eu decidi fazer uma viagem. Aí o Garfield, no pensamento dele aqui, né, ele disse... Great! When do we leave? Legal! Quando que nós saímos? Quando que nós partimos? Leave pode ser no sentido de sair ou partir. Reparem que aqui eu já tenho um exemplo de simple present, ok? O sujeito aqui é we, já que o Garfield também está se incluindo na viagem, né? Então, ele utiliza we. Então, nesse caso aqui, nós utilizamos o auxiliar do antes de we. Tá? Reparem que aqui no início também nós temos uma question word, que significa when, né? Que é when, significa quando. Quando eu quiser utilizar uma question word, basta utilizar essa question word antes da pergunta, a estrutura é a mesma.
Então, aqui eu tenho question word, o auxiliar do, o sujeito e o verbo, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de simple present. No segundo quadrinho, o dono diz, I don't think you understand. I said, I, not we. Eu acho que você não entende. Eu disse eu, não nós. Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas orações no simple present. Eu tenho I don't think, que é a forma negativa, ok? Reparem que o sujeito é I, então o auxiliar utilizado foi don't, e em seguida o verbo. E em seguida eu tenho you understand. Você entende, ok? Então, aqui nesse caso também está no simple present, ok? Em seguida, o Garfield vai fazer o teatro dele, né? Então, ele diz, say you were just kidding. Diga que você está simplesmente brincando, somente brincando. E aí, em seguida, o dono diz, I think you understand. Eu acho que você entende. Reparem que aqui, quando eu tenho I think, eu tenho justamente o simple present. You understand também tem o simple present, ok? Então, vejam que nessa tirinha aqui, nós vimos em vários momentos o uso do simple present, ok? Em seguida, yes, no question. O que é uma yes, no question? Uma yes, no question é uma pergunta que a gente faz que você vai me responder simplesmente sim ou não, ok? Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de short answers, que são respostas curtas. Aqui eu tenho, do you like pizza? Você gosta de pizza? Quando eu pergunto para você se você gosta de pizza, você só pode me responder o quê? Sim ou não, ok? Então, por isso que nós chamamos de yes, no question, tá? Isso daqui aparece para vocês na apostila de vocês, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, ok? Aparece justamente na página 633, tá? Então, a resposta que eu vou dar aqui, yes, I do, ou então no, I don't. Fabrícia, na pergunta você utilizou you e na resposta você utilizou I. Sim, porque eu fiz a pergunta para você. Se eu fiz a pergunta para você, você vai me responder na primeira pessoa. Então, por isso que a gente tem aqui yes, I do, no, I don't. Reparem que a gente utilizou aqui aqueles auxiliares que eu falei para vocês, tá? Só para vocês ficarem com vontade. Olha aí, ó. Em seguida, does John play the piano? Eu quero saber aqui o que? Se John toca piano, tá? Primeiro, John é o sujeito. Utilizamos does. Lembra que John nós podemos substituir por he, ok? Então, por isso que nós utilizamos does. Piano, sem S no final, porque é uma pergunta. Então, does John play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. Reparem que aqui nós já utilizamos o pronome, ok? Utilizamos o pronome he, que é o pronome que substitui o nome de John, ok? Em seguida, na apostila de vocês, nós temos na página 634, nessa parte aqui, olha, o que nós chamamos de going deeper, que seria uma informação a mais, tá? Você se aprofundando nesse assunto. Então, olha que informação interessante que a gente tem aqui. O simple present pode, em situações planejadas, indicar futuro próximo. Então, dependendo da circunstância, eu posso expressar futuro utilizando o simple present. Mas, Fabrícia, o simple present não é de presente? Sim, mas dependendo do contexto, ele pode expressar um futuro próximo. Vejam um exemplo para vocês entenderem. The train leaves tonight at 11 p.m. Aqui eu quero dizer para vocês o quê? Que o trem sai, o trem parte hoje às 11 horas, ok? Por exemplo, eu estou gravando essa aula para vocês agora, 5 para meio-dia, beleza? Então, eu quero dar uma informação que vai acontecer hoje à noite. Então, é uma ação futura. Vai acontecer hoje, 11 horas da noite. Não é um futuro longo, um futuro longe do presente. É um futuro próximo, é hoje à noite, ok? Então, eu posso utilizar seguindo as mesmas regras. The train, que é o trem,
substituiria pelo pronome it. Lives, acrescentei S no final, justamente porque é a terceira pessoa. Como ficaria a tradução? O trem parte hoje às 11 horas, ok? Mas quando eu falo para vocês que o trem parte hoje à noite às 11 horas, é uma ação futura, tá? Mesmo sendo utilizado o simple present, tá? Então isso aqui foi só para vocês ficarem sabendo que existe essa possibilidade também, beleza? Sugestão de exercícios para vocês fazerem na apostila de vocês. Eu tenho aqui da página 634 à página 636. Nós temos lá vários exercícios, tá? Temos exercícios de interpretação de texto, temos exercícios gramaticais para vocês poderem fazer, ok? Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês nesse momento que a gente está passando, ok? Eu sei que a gente está acostumado a assistir aula dentro de sala de aula, a gente conversando, né, assim, cara a cara, mas nesse momento é necessário a gente fazer dessa forma. Então, quero agradecer muito esses momentos que eu passei com vocês, ok? Esses minutinhos que eu passei com vocês, ok? Beijos, até a próxima aula. Stay at home, ok? Beijos!